Meus alunos do terceiro ano de ensino médio. Hoje, a nossa aula de sociologia é um pouco da complementação da aula que a gente viu semana passada sobre modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que é um dos sociólogos bem conhecido, e até mesmo seus textos, suas obras são muito utilizadas em vestibular, em concursos. E quando a gente fala de modernidade líquida, outro termo que a gente também utiliza é a questão do mundo pós-moderno, que é a questão da pós-modernidade. Esse termo surge o termo pós, veio sempre depois pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, que incrível que pareça, a revolução francesa até hoje, os seus ideais e pensamentos são muito utilizados não só na filosofia e na sociologia, que a gente teve um contexto histórico da qual a sociedade naquele momento francesa se libertou na questão de uso da razão, do conhecimento, não só da razão, mas de busca pelos seus ideais, de busca dessa liberdade, não só questão política, de um Estado absolutista, mas hoje, no mundo contemporâneo, em pleno século XXI, o termo pós-moderno, ela vem pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria, principalmente com a queda do Muro de Berlim. A gente teve um mundo tão, não só caótico, de conflitos entre essas principais nações europeias. Com essa pós-guerra, a sociedade agora ela tenta não só se reconstruir, e novos conceitos vêm sendo utilizados, essa questão dessa pós-sociedade, esse período de guerras e conflitos. E como Zygmunt Bauman colocou na modernidade líquida, agora a gente tem a coisa mais fluida e também em constante evolução e transformação. Isso é uma característica muito grande da pós-modernidade, essa constante transformação. E isso veio principalmente com a globalização, que você vai ter a derrubada dessas fronteiras agora, com o avanço tecnológico, dos meios de comunicação, dos meios de transporte. E com isso, esse mundo pós-moderno, você vai ter essa busca constante por prazer, como o Bauman também colocou nos seus ensinamentos. Então, quando ele coloca algumas características, ausência de valores e regras, a gente tinha uma sociedade muito tradicional, muito rígida em costumes e tradições. Agora essas regras foram quebradas, não só em relação à família, em relação às mulheres ocupando espaço na sociedade, na questão de casais homossexuais, que hoje em dia não só é mais aceito e tornando algo mais comum do que aquela sociedade tradicional, não só a sociedade tradicional machista, que foi sendo construída, por exemplo, o caso aqui no Brasil, começa também a ser quebrada esses paradigmas e começa a ser construído um novo, dessa sociedade que agora tem uma nova configuração. Configuração familiar, que é onde você hoje tem a mulher como chefe de família, criando seus filhos independente, tá? Ou o homem também criando seus filhos também independentes. Então você tem novas configurações nessa sociedade e isso representa a pós-modernidade, que veio com essas transformações e essas mudanças. Porém, a gente tem a questão do individualismo, hoje a gente tem a questão muito do eu, de você pensar muito em você e esquecer um pouco do coletivo. Isso é uma das consequências desse mundo pós-moderno. A questão da pluralidade, a gente tem uma grande diversidade. E agora as pessoas estão começando a abrir a sua mente e entender que o mundo é plural, o mundo tem uma grande diversidade e que as pessoas elas não podem estar presas a regras gerais que não vai se identificar. A gente sabe que cada indivíduo vai ter seu pensamento, vai ter seu costume, suas tradições, e isso tem que ser respeitado nesse contexto. A questão da liberdade de expressão, isso é uma das coisas que é muito comum na questão da liberdade no mundo pós-moderno. Hoje as pessoas têm muito mais liberdade de falar, porque antes a pessoa era muito reprimida nos seus pensamentos do que você ia falar. E fora o acesso à informação. Hoje é uma enxurrada de acesso à informação por causa das redes sociais e da internet. Tanta informação que a gente sofre com a questão das fake news. Então, o mundo pós-moderno está em constante evolução e mudança. Todo dia é algo novo, toda semana é algo que está surgindo e está sendo transformado e mudado constantemente. Então, isso é advento não só das tecnologias, mas também o homem tem acesso a essas informações. E, principalmente, hoje as pessoas estão se informando mais, de maneira geral. Então, quando a gente fala desse mundo pós-moderno, ele vai englobar outras ciências, como a arte, como a filosofia, a sociologia, até a própria arquitetura, a literatura. Então, isso vai refletir muito. E hoje as pessoas acabam consumindo isso muito de forma rápida
demais e muitas vezes não acaba nem absorvendo muitas dessas informações. Outra coisa que a gente destaca também, como a gente falou do individualismo, a gente vê a questão do narcisismo, certo? De você valorizar mais você, a sua aparência, valorizar as aparências do que eu realmente é aquela pessoa. Você acaba valorizando os objetos, as coisas, esses status sociais que é pregado nas redes sociais, essa falsa realidade que é vendida na internet e não só na internet, na televisão, nas propagandas que a gente vê no nosso cotidiano. Daí a gente vê a questão do niilismo. Niilismo quer dizer nada. Tudo que a gente tem e a gente vive hoje, as pessoas acabam não valorizando e esse nada acaba sendo constante. Eu vou concluindo por aqui. Vocês vão ficar com a atividade no grupo. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar. Vocês vão ficar com um trabalho também de pesquisa para me entregar na próxima semana. As orientações vão vir na ficha da atividade que vocês vão receber.